E aí, tudo bom? Agora não é estudo 1189. Agora vamos a um testemunho. Eu vi, eu tenho acompanhado alguns pastores, alguns ministros, missionários, pessoas que criam conteúdo para postagens e para motivação, para incentivo daqueles que estão buscando de alguma forma compartilhar a palavra, experiências promovidas por estar nesse caminho, e eu me senti inspirado a compartilhar com vocês algo muito, muito, muito abençoador que aconteceu comigo. Literalmente o testemunho das paçocas e dos pés de moleque, do jeito que está aí no título. É um testemunho que para mim tem muita relevância, porque eu compartilhei com vocês essa experiência de alguma forma no dia que eu estava lá no aeroporto, compartilhando um dos capítulos de Mateus. Eu falei com vocês que eu tive uma experiência no semáforo, quando uma pessoa veio pedir dinheiro para alimentação, possivelmente, e não contribuí, deixei o vidro levantado, e aí minha esposa me indagou: amor, é certo a gente ajudar essas pessoas? E aí eu fiquei naquela situação, deixa eu pensar. Eu pedi ela um tempo para pensar, e o que eu falei com ela foi: a Bíblia fala para a gente ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados. E essa é a nossa responsabilidade. Só que a gente pensa o quê? Se eu ajudo e ele vai usar droga, se eu ajudo e ele vai fazer alguma coisa errada, então, na verdade, eu não estou ajudando. Ou, será que essa pessoa não devia estar trabalhando e tal, buscando de alguma forma o sustento para ela, para a casa dela? E aí a gente, por vários motivos, fica criando argumentos, desculpas para não ajudar. E aí quando você não ajuda uma vez, fica mais fácil não ajudar na segunda, não ajudar na terceira, e daqui a pouco você já está ignorando essas pessoas. Em especial, eu estou citando um pequeno caso do nosso dia a dia, que acontece muito em todos os semáforos, em especial de cidades grandes. E aí daqui a pouco você já está dispensando, você já está falando não, às vezes você nem olha para o lado da pessoa. E isso vai tornando o nosso coração cada vez mais cauterizado ou mais endurecido para esse tipo de necessidade que está no nosso cotidiano. E diante disso, ela ainda acrescentou: amor, a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer, porque agora nós temos uma menininha que vai crescer vendo, e ela, querendo ou não, vai ser motivada a ter as mesmas atitudes que nós. Acrescentando, eu vi um vídeo essa semana de uma bebê que não sabe falar, e a mãe, ela ia entregando, ela entregava um batom, aí a bebê tirava e fazia assim na boca. Entregava a chapinha, aí ela pegava a chapinha e ficava assim na cabeça. E aí foi entregando alguns utensílios, por exemplo, aquelas esponjinhas de maquiagem e tal, ela pegava e ficava assim no rostinho dela. Então, assim, perfume, ela fazia assim, ó. Ela não sabia nem que tinha que apertar. Em resumo, aquela bebê, ela sabia a funcionalidade de uma forma bem superficial do que fazer, de tanto que ela viu a mãe ao longo da vidinha dela, talvez um aninho de vida dela, fazendo. Ela estava imitando. Tem um outro que eu vi ontem com a minha esposa, de uma menininha. Tenho visto muitos vídeos de criança, todo mundo me manda vídeo de criança, principalmente vídeos de crianças com muito cocô,
espalhado pela barriguinha e tal, aquela bagunça toda. Aí todo mundo fala, fica pondo medo em mim, olha o que te aguarda. E eu tô ansioso por essa experiência. A bebê já tá com quase 5 meses. Vai fazer 19 semanas daqui 2 dias. E estamos muito felizes porque daqui mais umas 19, 20 semanas essa bebê vai estar aqui com a gente e ela vai participar de alguns vídeos. Eu já estou sonhando com esses momentos. Mas aí a outra bebê também mal sabe falar e a mãe pergunta, como que a tia da creche faz com vocês? Ela, dormir. E ela faz uma carinha feia assim, tipo, imitando a tia da creche e mandando ela dormir. E mandando as crianças dormir. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, todos estão olhando para nossas atitudes. Ainda mais se você carrega o título de cristão. Infelizmente o mundo está tão mal que ele justifica o mal dele no erro daqueles que estão tentando acertar. Assim como alguns cristãos imaturos, e eu cometi essa atitude e ainda fico vigiando para não repetir essa atitude, de justificar alguns erros meus, falando que existem outras pessoas que também erram. Por exemplo, coisas que eu já tenho corrigido. No meio empresarial a gente sabe que existem pessoas que dão jeitos para poder manter o custo da empresa delas baixo. Mas essas formas de manter o custo baixo não são formas legais. E aí você está no mercado, você sabe que seu concorrente comete essas ilegalidades, e aí o que você faz? Não comete. E aí eu ouvi uma ministração de um pastor que falou o seguinte, servir a Deus é um grande prejuízo. É um grande prejuízo para a nossa carne, é um grande prejuízo para a nossa natureza humana, é um grande prejuízo toda vez que a gente tem a opção de roubar, a gente não rouba. Toda vez que a gente tem a opção de praticar uma ilegalidade para nos beneficiar, a gente não pratica. Toda vez que existe um caminho mais curto, porém errado, a gente não toma esse atalho, mas continuamos seguindo, sempre buscando a vontade de Deus e obedecer aquilo que temos como princípios, porque Deus não quebra princípios para poder facilitar a nossa vida. Pelo contrário, Ele nos orienta a pagarmos o preço de vivermos no princípio, assim como Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo, tudo isso aqui serve de pano de fundo para mostrar para vocês a experiência que eu tive na minha empresa. Eu estava na minha empresa, eu estava com roupa de academia e eu fui lá para ter um momento com os meus colaboradores, ver algumas coisas, pegar algumas encomendas de clientes para entregar para uma outra pessoa, para entregar para esses clientes e tal, o delivery da minha empresa. E eu estava nessa rotina quando algo aconteceu. E eu registrei esse algo, não o acontecimento, porque eu acho que aquele momento foi um momento tão precioso que não fazia sentido eu pegar meu celular para filmar. Mas eu vou fazer isso. Nas próximas oportunidades eu vou registrar. Por quê? Para que sirva de incentivo, para que te motive a viver experiências com Deus, porque essa é uma experiência muito particular que eu abri com vocês. Tem muitas outras experiências que eu tenho vivido na minha vida, essa semana em especial, muitas coisas, mas essa eu quero compartilhar de forma muito especial com cada um de vocês. E tá aí, o testemunho das paçocas e dos pés de moleque. E aí, tudo bom? Eu tô aqui no carro, voltando da minha loja. E há algumas semanas atrás eu postei um vídeo falando de algo que eu havia sentido antes da viagem de São Paulo, no dia que eu e Karen estávamos indo para o aeroporto.
E aí eu compartilhei isso depois, falando que no semáforo a gente levantou essa pergunta do que fazer. E refletindo sobre aquela pergunta que Karen tinha feito, do que fazer quando as pessoas vêm e pedem ajuda no semáforo e pedem ajuda para poder comer, e a gente fica na dúvida se a pessoa realmente vai utilizar daquele valor para poder comer ou para utilizar droga. Aí eu falei com Karen, amor, infelizmente o nosso coração tá tão cauterizado, tão duro em relação à maldade do mundo, que a gente se torna também, quando não para refletir, um pouco ruim. A gente começa a se comportar com mais dureza em relação às pessoas. E eu até mencionei que às vezes passa na nossa cabeça: por que essa pessoa não está trabalhando? Por que essa pessoa não está tentando fazer alguma coisa? E aí, diante dessa reflexão, ela colocou outro argumento: amor, a gente tem que pensar, porque aquilo que a gente fizer, a gente vai influenciar a nossa filha. E aí, quando eu parei para pensar nesse assunto, eu lembrei do meu pai. Quantas vezes eu vi ele ajudar as pessoas no semáforo. Às vezes ele tirava uma nota de 50 e aquilo virava, a pessoa ficava extasiada com aquele momento e muito feliz. Tem um youtuber que eu sigo também, que ele é um vendedor do meu estado e ele ajuda dando as coisas para as crianças, em especial vender no semáforo e tudo mais. Então ele dá um meio de trabalho para aquelas crianças. E aí eu falei com ela: amor, o que a gente tem que fazer é ajudar com o nosso melhor, ainda que aquela ajuda não vá mudar totalmente a vida daquela pessoa, mas é uma ajuda, é uma motivação. Talvez aquela pessoa queira desistir de tudo, queira parar, não tenha acordado falando: se eu não conseguir nada hoje, eu vou cometer um crime. E aí, às vezes, Deus usa a nossa vida para impedir que coisas piores aconteçam e para que haja esperança no coração desses que estão buscando ajuda. E aí eu falei: amor, imagina se a gente parasse para fazer um kitzinho, a gente colocasse as coisas para a pessoa vender, colocasse uma cartinha de motivação, pedisse a Deus palavras que inspirassem essa pessoa, colocasse uma Bíblia e fizesse mais do que só dar um dinheiro. Imagina se a gente pudesse dar um meio de sustento, ainda que um início, uma semente. E aí isso ficou no meu coração. E hoje, quando eu estava na loja, eu fui abordado pela primeira vez na minha vida. Isso nunca aconteceu. Uma mulher chegou, ela olhou no meu olho, eu não tô de uniforme. Ela olhou: tem paçoca aqui na loja? Eu acho que tem, se não acabou, tem. Ela: você me dá um saco de paçoca para eu poder vender? E eu dei uma caixa com 50 paçocas para ela, e eu dei um saco com 50 pés de moleque dentro, e falei com ela: obrigado. Ela ficou sem entender e olhou assim para mim: por que você está me agradecendo? E eu falei para ela: você está me dando a oportunidade de fazer algo que eu senti de fazer algumas semanas atrás e eu ainda não fiz. Obrigado por me dar a oportunidade de te abençoar. Deus está olhando para o seu coração, e tudo que Deus quer é que nós estejamos disponíveis e sensíveis para sermos guiados pelo Espírito Santo, para sermos bênção espiritual, para sermos bênção emocional e para sermos bênção natural. Deus quer nos fazer reparador de brechas. E eu abençoei aquela mulher, ela me abraçou
E eu senti algo que há muito tempo eu não sentia, uma compaixão, assim como registrado no livro de Mateus por tantas vezes, quando Jesus olhava para as pessoas que necessitavam com compaixão, eu olhei para ela, eu vi além daquilo que estava na minha frente, da aparência, e eu abracei. E eu estava olhando para um ser humano que eu estava tendo a oportunidade de ajudar com um pouco. E eu fiz as contas e falei, olha, se você vender por tanto, você vai ganhar tanto, e você pode tirar tanto para você comer por dia. E você pode voltar aqui. Eu falei para minha funcionária, faz desconto para ela, faz o preço de tanto para ela toda vez que ela voltar aqui. E é isso. É uma experiência, uma pequena experiência que eu tive, que eu quero compartilhar com você para te motivar a ser um pouquinho mais sensível aonde você estiver. Às vezes o que as pessoas precisam é um abraço, às vezes o que as pessoas precisam é uma palavra de motivação, às vezes o que a pessoa precisa é de um olhar, às vezes o que a pessoa precisa é do amor que Deus depositou e confiou a você. Que Deus te abençoe e que você se torne um instrumento nas mãos do Senhor. É o que eu peço todos os dias. Eu não quero olhar para as minhas limitações, eu não quero olhar para aquilo que eu fui, eu não quero olhar para os meus erros, eu quero olhar para o alto, porque foi lá do alto que veio a solução para a minha vida, foi lá do alto que veio a salvação para a minha vida, foi lá do alto que veio Jesus para salvar a mim e a você. E é isso. Compartilhado, registrado o momento. Ai, que alegria. Muita alegria de viver um momento como esse de hoje. Muita alegria. E é isso. Que hajam mais oportunidades como essa. E que o Senhor continue a fazer milagres através da nossa vida. Esteja disponível para ser guiado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Um abraço. E é isso. E é isso, pessoal. Viu o que aconteceu? Eu estava bem emocionado no carro. Eu fui, na hora que tudo acabou de acontecer, eu fui para o fundo da loja com o olho cheio de água e com vontade de chorar. Eu segurei, mas acabei ficando bem emotivo na hora de compartilhar no trajeto de volta para casa, e foi algo tão precioso. É muito bom estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. E hoje, no meu devocional, eu já falei isso uma vez em um dos vídeos, essa é a Bíblia que eu faço meu devocional, é uma Almeida revista e corrigida, uma ARC, a versão ARC, e ela é uma Bíblia cronológica, ok? Com uma aplicação pessoal. E na aplicação pessoal, eu normalmente leio de 2 a 4 capítulos, quando eu estou muito corrido, pelo menos um capítulo em média ao dia. Inclusive, tem dias que eu não tô conseguindo ler, porque eu venho compartilhar o estudo, e aí eu faço também do meu estudo um devocional, e eu tenho esse devocional só meu, esse é só meu. Não é só meu, porque eu compartilho também com minha esposa, com os meus amigos, na célula, e tem contribuído para muitas palavras que Deus tem me inspirado. Inclusive eu estou com uma palavra prontinha aqui, falei hoje com minha esposa. Amor, eu já tenho mais uma palavra, a próximo compartilhamento, próxima oportunidade de pregação, eu já tenho uma palavra aqui que Deus me deu, que fala sobre sabedoria. Mas quando eu fui fazer o estudo, eu leio os capítulos num dia e faço o estudo daqueles capítulos no outro dia. Aí minha Bíblia, ela é toda rabiscada, porque eu vou tendo ali a inspiração e vou
escrevendo. Olha o primeiro capítulo do estudo. Eu vou ler o trecho bíblico e vou ler o que fala a aplicação. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Mas se você pega do versículo 7 em diante, é o mesmo contexto. Olha a aplicação. Deus disse aos israelitas que deviam ajudar os pobres que havia entre eles, quando chegassem à terra prometida. Este era um aspecto importante da posse da terra, ou seja, era um mandamento. Tão importante quanto amar a Deus, obedecer seus mandamentos, tão importante quanto extinguir aqueles povos que cometiam atos de adoração a outros deuses, tão importante quanto era ajudar aqueles que necessitavam. Muitas pessoas, olha isso, concluem que algumas pessoas são pobres por causa de algum erro que tenham cometido. Eu carregava muito isso na minha mente. Meio que assim, a pessoa está colhendo da semente que ela plantou, mas ainda assim é uma ordenança, é um chamamento de Deus para que nós, de alguma forma, ajudemos com as necessidades dessas pessoas, porque ainda que elas tenham cometido erro, Deus se mostra amoroso através das nossas vidas quando cuidamos dessas pessoas. É uma oportunidade de compartilharmos o amor de Deus, porque se nós não fizermos isso, não adianta. E também fazer sem compartilhar esse amor também não adianta. Então é uma desculpa ajudar para levar a palavra, para levar uma bênção de Deus para aquela pessoa. Este tipo de raciocínio faz com que seja fácil que fechem seus corações e mãos para os necessitados. Mas não temos que inventar razões para ignorar os pobres. Devemos atender suas necessidades, não importando quem ou o que é responsável pela sua condição. E aqui começa a fazer algumas perguntas. E aí a última pergunta que eu vou compartilhar: o que você pode fazer para ajudar alguém que esteja passando necessidades? E essa foi uma pequena experiência. E eu estou compartilhando com você para que você entenda a sua responsabilidade em todas as esferas da sua vida. Hoje, nesse mesmo devocional, falou sobre primícias, e nós devemos entregar as primícias do nosso tempo, dos nossos recursos e dos nossos talentos para a honra e glória do nosso Deus. E é isso que eu quero. Esse é o desejo do mais profundo do meu coração. Compartilhar a palavra, sim, mas ainda mais forte do que isso, eu quero viver essa palavra. Não falar sobre ela apenas, eu quero vivê-la. E com isso, o nosso alvo deve ser o de nos relacionarmos com esse Deus que existe e que é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Essa é o alvo da minha vida. Tem sido. Por muito tempo eu tentei buscar prazer em tantas coisas. Alegrias aqui da terra, coisas aqui da terra, pessoas. Mas eu entendi que era tudo muito sem sentido, não era completo. E eu tenho encontrado cada vez mais no decorrer dessa caminhada e cada vez mais nos últimos anos a alegria de estar em contato com a verdade da palavra e com as manifestações de milagres e oportunidades como essa, que trazem muita satisfação emocional, satisfação natural, mas uma alegria espiritual incalculável. É muito bom saber que Deus existe. E outras coisas que complementam essa experiência que eu tive
que aconteceram nesse dia, manifestações da graça do Senhor. E é isso. É o primeiro testemunho aqui do nosso canal, o canal do Estudo 1189, e de vez em quando, algum testemunho que eu achar propício, eu vou compartilhar dentro do vídeo do estudo. Inclusive, vai sair o capítulo 1 de Marcos, e quando sair o capítulo 1, eu vou compartilhar um momento impressionante, um marco na minha vida, algo que capítulo 1 de Marcos tem um marco na minha vida espiritual, algo que a minha primeira... Ai, vontade de chorar. A minha primeira experiência de cura. É muito bom servir a Deus. É muito bom amar a Deus. É muito bom estar aqui com vocês. Ai, terminando mais um vídeo emotivo, chorando aqui, mas com muita alegria no meu coração. Que você viva essas experiências, que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus, e sem dúvida, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, a justiça dele, as ordenanças dele em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas, elas vão ser acrescentadas. E é isso. Marcos 1 vai vir com essa experiência. Guardei para compartilhar lá, para iniciar o segundo livro dos 66 livros. Um já foi, agora faltam 65 livros, 28 capítulos estudados, e eu vou encerrar agora esse testemunho e já vou gravar aqui Marcos capítulo 1. Então você vai me ver com essa camisa, do jeitinho que eu estou aqui, compartilhando esse testemunho. Então é um dia de testemunhos, um testemunho exclusivo, um vídeo só falando um pouquinho desse acontecimento, compartilhando essa experiência com você. E o Marcos 1 vem com esse outro testemunho, um testemunho milagroso que Deus me deu a oportunidade de vivenciar. E é isso, que Deus nos abençoe, que Ele te faça um reparador de brechas. Um abraço.